Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar um novo curso, o curso de Direito Penal Militar. Você que está prestando concurso na área em que pede essa matéria, nós vamos trabalhar todos os aspectos que são cobrados nas provas de concurso público. Por isso, prestem atenção. Quero a sua participação, quero que vocês venham comigo. Eu quero que vocês estejam com o seu material pronto, eu quero que vocês peguem, preparem o seu caderno para muitas anotações. Significa que a aula vai ser interativa, eu vou estar interagindo com você. Você está me assistindo e aí você vai anotar tudo no seu caderno. Eu vou aqui, com muita calma, passar para vocês. Instruções antes da gente começar o nosso curso. Vocês estão aí, estão vendo a minha aula e vocês vão ter um material de apoio. Tudo que vai estar escrito aqui no quadro, que eu vou escrever, que eu vou estar anotando, já está no material de apoio. Então, fica fácil. Então, se você está assistindo a minha aula e você vai passar todas essas informações aqui da aula para o seu caderno, ótimo, este é o caminho, que você faça o seu caderno. O seu caderno é seu instrumento, é sua arma. Vocês terem uma ideia, eu trouxe o meu caderno para que vocês pudessem dar uma olhada. Olha só para chegar mais próximo, vejam, aqui, olha, cor diferente, tudo. Isso é muito importante para você ter o seu caderno de estudo, para que você possa aí organizar seu estudo. E aí, depois que você fizer o seu caderno, você faz uma leitura do material de apoio que eu forneci para vocês. Não tem erro, vocês vão gabaritar a parte de Direito Penal Militar. E o melhor de tudo, vocês vão entender como é que funciona a sistemática do Direito Penal Militar. Tá certo? Professor, livro? Não precisa de livro. O que eu passar aqui para vocês vai ser o suficiente para vocês irem bem na prova, e o material que eu trouxe para vocês vai ser muito importante. O que eu quero é que vocês façam um estudo daqui do Direito Penal Militar e também do Direito Penal, tá? É muito importante, porque as duas matérias são irmãs. Então, é muito importante vocês terem esse estudo e iniciar já com essa base boa, tá certo? Direito Penal Militar, da aplicação da Lei Penal Militar. Primeiro aspecto importante é o conceito de direito penal militar. Porque, veja só, você vai lá no Código Penal, você vê o quê? Direito penal. Aí, de repente, você se depara com essa matéria que diz direito penal militar. Aí você fala, poxa, o que o direito penal tem, ou melhor, o que o direito penal militar tem de diferente do direito penal? Porque, veja só, você estuda o direito penal. Tá, mas e o direito penal militar? Por que ele existe? Qual é o conceito de direito penal militar? Bem, o direito penal militar, vamos lá, o direito penal militar, ele tem características dentro do conceito de direito penal militar. Ele é um ramo do quê? Ele é um ramo do direito penal. Ele é um ramo do direito penal. Isso mesmo. O direito penal militar é uma espécie do gênero direito penal. Então, vamos imaginar o seguinte, o direito penal é uma árvore e um dos seus ramos, dos seus galhos, é o direito penal militar. Então, o direito penal militar é uma espécie de direito penal. E o que cuida dentro do conceito de direito penal militar? Qual é a característica principal do direito penal militar? Trazem regras. Regras do quê? O que se protege? Regras de proteção. Regras de proteção das instituições militares.
Exato. Nós estamos falando do setor dos militares. O direito penal militar vai cuidar principalmente das instituições militares. Nós vamos ver a questão das Forças Armadas, ou também da questão dos bombeiros, dos policiais militares. Essas instituições elas devem ser preservadas. E, para serem preservadas, o legislador entendeu por bem criar um ramo específico, que é o direito penal militar, e ditar regras para protegerem essas instituições. Lembre-se, foram necessários, essas regras são necessárias para o quê? Para o bom desenvolvimento das instituições militares. Tá certo? E aí você vai falar assim, tá, professor? Então, bens jurídicos protegidos, como assim? Bem, nós vimos que as regras do Código do Direito Militar servem para proteger o quê? As instituições militares, certo? As instituições militares. Acontece que dentro das instituições militares existem bens jurídicos a serem protegidos. Então, vocês imaginem que as instituições militares é um gênero de bem jurídico. Bem jurídico é o que o direito penal militar protege. Então, genericamente, o direito penal militar protege as instituições militares. E o que acontece? Dentro dessas instituições militares, o que se protege dentro dessas instituições militares? Primeiro, autoridade. Sim, existe crime de insubordinação. Sim, a autoridade de um comandante deve ser sempre respeitada. Então, existem crimes que se protege a autoridade. O bem jurídico protegido é a autoridade. Outro bem jurídico, a disciplina. Sim, se parar para analisar, um dos pilares das instituições militares é a disciplina, é a ordem e disciplina. Então, a questão da disciplina, que está ligada à autoridade, também é protegido pelo direito penal militar. Outro pilar da instituição militar, hierarquia. Isso aqui é muito forte, o direito penal militar. O subordinado obedecer ordens do seu superior. A questão da hierarquia é algo assim impressionante dentro do direito penal militar. Quando eu estava atuando como juiz da auditoria militar lá em Porto Velho, direto eu via, eram julgamentos de crimes em que os policiais militares não obedeciam às ordens de seus superiores. E é tido como crime. Não é tido como uma transgressão militar. Não, é tido como crime. Por quê? Porque a hierarquia é um dos pilares. E dentro do julgamento que acontecia lá na auditoria militar, isso era muito bem ressaltado pela acusação. Olha, a hierarquia é algo que faz a instituição militar ser diferente de qualquer outra instituição. Outra situação, o serviço militar. Sim, a partir do momento em que a pessoa ostenta a condição de militar, para fins de aplicação do Código Penal Militar, existe ali situações em que ele tem que prestar o seu serviço. E é um serviço diferenciado. Sim, ser militar e prestar a função militar é algo totalmente diferenciado. E requer uma postura também diferenciada do agente que presta esse serviço. Então, vejam só, quando o sujeito abandona um posto, existe uma punição, porque houve o quê? Houve uma falha no serviço militar. E o bem jurídico protegido é o serviço militar. O sujeito que dorme, ele dormiu lá, enquanto ele devia fazer a vigilância
o serviço militar, neste momento, ele foi afetado. Consequentemente, o Código Penal Militar será aplicado. Por fim, existe o dever militar. Vejam, esses são alguns dos bens jurídicos mais importantes protegidos pelo Código Penal Militar. E tudo isso aqui decorre de um princípio muito importante, que é o princípio da especialidade. Significa que o direito penal militar é um ramo específico, porque trata de uma situação específica, que são as instituições militares. Quando se fala em princípio da especialidade, é você tratar uma situação à parte de forma especial. Você tratar uma situação em um contexto de uma forma única, diferente das outras. Quando a gente fala Código Penal, nós estamos tratando todo mundo de forma igual. Quando a gente fala Código Penal Militar, nós estamos tratando parte de algo do sistema jurídico de forma específica. Tratar os iguais igualmente, os desiguais na medida da sua desigualdade. Quando fala desigual, no sentido de você ter regras específicas, um cuidado maior nessa situação. Por isso, a existência do Código Penal Militar. Tá certo? Outra coisa importante é o caráter especial do direito penal militar. Como eu já falei para vocês, decorre do princípio da especialidade. Mas aqui eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque aqui o caráter especial do direito militar, da onde que surge a necessidade de se ter um Código Penal Militar? A necessidade de se ter regras próprias para os militares. Isso decorre do artigo 122 da Constituição Federal. Professor, o senhor está dizendo para mim que o Código Penal Militar é uma aplicação de uma regra estabelecida na Constituição Federal. Exato. A Constituição Federal traz regras próprias para os militares. E lá na Constituição Federal diz, olha, aos militares haverá o quê? Haverá um julgamento e crimes para eles. Haverá um cuidado especial para eles. E isso decorre da Constituição Federal. Aí deve estar passando na sua cabeça o seguinte. Isso eu tenho certeza que está passando na sua cabeça. Falando, tá, professor, então o senhor já falou tudo disso, eu já entendi. Então, o Código Penal Militar serve, sim, regra para aplicar para os militares. Perfeito. Perfeito. Tá, mas quem são esses militares? Como que eu posso entender que o Código Penal Militar é aplicado para os militares? Mas quem são os militares? Aí você está assistindo minha aula, militar sou eu que estou aqui querendo prestar um concurso de promoção. Não, sou eu que estou querendo entrar no concurso da... Gente, calma. O Código Penal, ele traz uma regra básica e explica o que vem a ser os militares em linhas gerais. Primeira coisa importante, se cair na sua prova, a seguinte pergunta: o militar,
é considerado servidor público? Resposta: o militar não é servidor público. Não é servidor público. Professor, não é servidor público. O militar é militar. Os militares têm uma categoria própria. Perceberam a diferença? Os militares têm uma categoria própria. Professor, então, o senhor está dizendo para mim que ele não é considerado servidor público, porém, ele tem uma categoria própria. Significa que eles têm direitos e deveres próprios. Você está acompanhando a reforma da Previdência, e estão se discutindo se os militares devem ser incluídos nessa reforma da Previdência e quais são as regras que eles seriam submetidos a essa reforma da Previdência. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.